Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Entre Conversas, o programa que leva, toda semana, para você aí de casa, conteúdo do universo jovem. E o programa de hoje vai falar sobre a importância de se ter uma segunda língua. Então tira da gaveta aquele projeto de aprender inglês, italiano, japonês e fica de olho no Entre Conversas, que já está no ar. O inglês se tornou uma língua muito importante para todo tipo de profissional, mas não só o inglês. O Entre Conversas de hoje vai falar sobre o quão importante é você estudar e conhecer a fundo outra língua. E para falar um pouquinho sobre isso, temos aqui no estúdio Juliana Nicolini, que é professora de inglês. Tudo bem, Juliana? Tudo bem com você? Também. Juliana, você é professora de inglês, você tem conhecimento dessa língua, estuda essa língua há quanto tempo? Bom, desde que me conheço por gente, eu estudo essa língua. Eu comecei, assim, com o incentivo dos meus pais, desde os 4 anos de idade, desde que eu estava sendo alfabetizada, e nunca parei, assim, eu só parei, acho que por 1 ano ou 2, já senti falta e voltei a fazer inglês de novo. Então, minha vida toda eu estou estudando inglês. Legal. E experiências com inglês, tipo, o quão importante, você até mesmo falou que, tipo, desde que você se conhece por gente, você tem inglês na sua vida. Hoje em dia, você vê o inglês como algo natural? Porque, assim, eu também tenho um pouco de conhecimento de inglês, e eu acho legal que, de vez em quando, sei lá, eu penso em inglês, ou algumas coisas assim. Acontece isso com você também? Com certeza. Principalmente quando eu morei fora, a gente morou 2 anos fora, e eu me via sonhando em inglês, eu me via pensando em inglês. E mesmo tendo muito contato com a língua, a gente falava português ainda em casa. Mas às vezes eu parava e minha mãe falava, mãe, como que fala isso em português? Eu esqueci. E aí ela falava pra mim. Isso acontecia com certa frequência. Então, eu acho muito importante isso, porque mostra que você está aprendendo. Mostra que você está absorvendo aquele conteúdo que você ouve no dia a dia. Então, é um bom sinal. E sobre aulas de inglês, especificamente, como que você entrou? Você sempre teve vontade de dar aula? Ou foi uma oportunidade que surgiu do nada e você falou, por que não? Como que foi? Bom, depois que como eu fui muito nova para a Inglaterra, eu não tinha muita essa ideia ainda. Eu tinha 14 anos quando eu fui. Mas quando eu voltei, eu já tinha 16 anos. Aí eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu não posso guardar simplesmente o que eu aprendi para mim. Eu acho que seria legal, talvez, investir, já que eu tenho esse diferencial de ter morado fora, investir nisso. Poder passar o que eu aprendi para outras pessoas. Não só quanto à língua, mas também culturalmente. Porque a cultura de lá é muito diferente. Então, eu tento ensinar o meu inglês, só que mostrando também os outros lados, o lado de quem já esteve na Inglaterra. Então, isso você já meio que respondeu a minha próxima pergunta, mas vamos já emendar. Você ficou fora por quanto tempo? 2 anos. Foram 2 anos. O quão importante você acha que isso foi pro seu aprendizado de inglês? Foi essencial. Eu estava conversando com meu pai esses dias e eu estava traduzindo uma música para ele, falando que eu tinha entendido a música. E ele falou, nossa, ainda bem que eu te levei para morar fora, porque é muito bom essa sensação de você não só saber falar inglês, eu sei falar inglês, não, mas é o convívio com a língua. Eu posso ler um livro em inglês, eu posso ver um filme em inglês, eu posso ver um filme sem legenda, ouvir uma música e entender tudo que está sendo dito, sabe? É como se fosse parte de mim. Então, eu acho super importante, eu acho isso super bom, porque eu incentivo a todas as crianças que eu dou aula a continuarem, a irem para fora, que é como realmente você aprende, para elas terem essa oportunidade também. Legal. E até agora a gente só focou bastante no inglês, porque basicamente você deu aula, você dá aula, e você sempre teve muito contato, mas você tem interesse em conhecer alguma outra língua específica, sim, qual? Sim. Bom, na Inglaterra, o sistema de ensino é diferente. Então, no 9º ano, a gente tem as matérias obrigatórias, e dentre essas matérias está francês e espanhol. Eu estudei 6 meses de francês, bem pouco de espanhol, eu não sei nada de espanhol, mas a partir do 9º ano, você escolhe as matérias que você vai querer estudar, já focado no seu futuro. Como eu não sabia o que eu ia fazer ainda da vida, porque eu era muito nova e não pretendia estudar lá até a faculdade, eu decidi levar o francês à frente. Então, eu estudei 1 ano e meio de francês também. E como lá a escola dá muita oportunidade,
tinha aulas extras depois da aula. Então, tinha aula de alemão, aula de mandarim, e eu resolvi aproveitar isso. Então, eu fiz 1 ano e meio de francês e acho que uns 6 meses de mandarim. Mas não me pergunte, porque eu não aprendi nada de mandarim. Eu só lembro algumas palavras. Francês também eu lembro bem pouco, porque eu era muito nova. E também é muito difícil aprender inglês e francês, ou francês no inglês. Mas sério, foi maravilhoso. Eu pretendo retomar isso. E também seguir os passos dos meus pais de aprender italiano. Ah, legal. E você acha que você tem inglês muito forte mesmo, né? Tipo, tá na sua personalidade quase, digamos que o inglês está ali presente. Sim. Você acha que você acha que isso vai influenciar ou vai ajudar você conhecer mais o francês ou outras línguas? Você acha que isso pode ajudar ou pode acabar atrapalhando de alguma forma? O que você acha? Eu acho que vai ajudar, principalmente se foram línguas parecidas, né? No caso, naquela época, foi difícil porque eu estava aprendendo o inglês, me adaptando com o inglês, e era muito difícil aprender o francês no inglês, né? Mas assim, vamos supor, línguas que são mais ou menos parecidas, tipo, se eu quisesse aprender alemão, ou alguma língua que é similar, mais ou menos, eu acho que facilitaria muito. Que nem, como eu falo português, fluentemente, eu acho que ficaria mais fácil aprender o francês ou o italiano. Quando eu tive aulas de francês, eu era uma das turmas que mais entendia, porque eu lia e eu sabia o que estava sendo dito, né? Diferentemente deles, que não tinham muita base do latim, então eles não sabiam exatamente o que estava sendo dito naquele texto. Entendi. E agora aquela pergunta que é um pouco clichê, mas se encaixa em várias situações, e aqui também. Que dica você daria para alguém que está começando agora, ou quer começar, tá se interessando agora, por aprender não só inglês, mas outras línguas? Bom, eu sempre tento dar essa dica, porque eu dou muita aula para pessoas que estão no básico, né? Que elas têm muita dificuldade, principalmente quando elas são mais velhas. E muitas vezes elas têm dificuldade com listening, né? Que é ouvir a fala. Então, a minha dica principal é: tente ver filmes em inglês. Vai ser difícil, você vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tenta colocar primeiro a legenda em português, aí e o áudio em inglês. Depois tenta coloca a legenda em inglês e o áudio em inglês também. Depois tenta tirar totalmente a legenda, que vai ficar muito mais fácil. Você vai, mesmo que você não esteja entendendo o que está sendo dito no filme, você vai pegando palavras e você vai começando a entender o que essas palavras significam. E quando você vê no contexto fora, né, quando você vai aprender, você já vai saber, poxa, eu ouvi essa palavra no filme. Por exemplo, eu estudo inglês ainda, e é um inglês muito avançado. Bem difícil, assim. E tem expressões específicas que eu falo, gente, eu nunca vou usar isso na vida. E aí eu vou lá, assisto série e falo, tá aí. A expressão que eu falei que nunca ia usar na vida tá aí. E aí eu sei relacionar o que significa. Também ouvir música em inglês, tentar compreender. E a minha dica principal é algo que eu fiz quando eu estava aprendendo na Inglaterra, que é eu pego um caderninho, viro a folha na última folha e faço tipo um glossário. Você coloca a palavra em inglês, a definição em inglês e um exemplo em uma frase, vamos supor. Eu fiz isso com muitas palavras, muitas expressões, e eu não precisava voltar depois no caderno para ver o que significava. Eu simplesmente lembrava, porque eu escrevi a definição, eu escrevi o exemplo e eu sabia como usar. Legal. Então, eu acho que isso pode funcionar com pessoas que aprendem mais facilmente escrevendo. Legal. E você mesmo comentou que você aprendeu muito a partir de filmes, séries, músicas. Tem alguma específica, alguma série ou algum filme que você lembra? Eu, por exemplo, eu lembro muito de quando eu estava aprendendo inglês de Friends. Que Friends é tipo aula de inglês ali, sabe? Você tem alguma que também te ajudou muito nesse processo? Infelizmente eu não assisto muito série, assim, eu não sou muito chegada. Quer dizer, eu gostaria muito de ter tempo para assistir. Mas o que me lembra inglês é como eu aprendi desde pequena, é um vídeo para criança chamado Magic English, que eles ensinam com os personagens da Disney inglês. Ah, era a coisa mais linda do mundo. Legal. Eu amava. Para criança é a melhor coisa. E também, bom, vários filmes a gente pode recomendar. Eu não sei dizer agora algum específico, mas qualquer tipo de filme vai ser uma ótima fonte para aprendizado. Ah, então tá. Obrigado por ter vindo aqui hoje. E o Entre Conversas vai dar uma pausa bem rápida, então não sai daí que a gente já volta. E o Entre Conversas está de volta. E no programa de hoje o tema é a importância de conhecer uma segunda língua. E para falarmos um pouquinho sobre isso, temos a Márcia Nicolini, que teve aulas de italiano e sabe um pouco de inglês e vai conversar um pouquinho sobre como foi estudar outras línguas. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Você sabe inglês e italiano.
Qual das duas línguas você começou a aprender primeiro? Bom, eu comecei ainda na adolescência a estudar inglês, né? Aí fiz o curso básico, até um pouquinho mais avançado, até final da adolescência. Aí depois, já adulta, eu fui fazer italiano, na ocasião em que eu estava tirando cidadania italiana, então me interessei pelo idioma e também por conta da minha origem, né, italiana, e aí fui procurar o curso. Uhum, legal. E você sentiu muita dificuldade, porque o inglês, ele é mais fácil de aprender, digamos. O que você acha? Você acha que seria mais fácil de aprender o inglês? Olha, não sei, assim, não senti tanta dificuldade. É claro, é uma língua bem diferente, mas como é mais comum, né, a gente ouve muito filmes, músicas no inglês, então eu acho que é uma língua mais acessível, uma sonoridade conhecida, né? O italiano já é uma língua, assim, embora seja, acho que relativamente próxima, porque vem do latim também, né? Mas é diferente, né? Então, algumas coisas são bem difíceis, assim, mas nada que não consiga... Que não dê para trabalhar. E você comentou um pouquinho sobre como você entrou no inglês e no italiano, mas focar um pouquinho mais no italiano. Você falou que você de descendência italiana. Isso. Esse foi o principal motivo pelo qual você foi atrás de italiano? Foi. Principal motivo. Foi o principal motivo. E você ficou quanto tempo estudando? Olha, na verdade eu fiz 2 módulos apenas, né? Porque aí acabou que o horário não estava conciliando com o meu trabalho e eu interrompi. Mas, assim, esses 2 módulos deram para ter uma base, né? Então, o básico eu consigo falar, né? Deu até para me virar em viagem. É bem gostoso você poder viajar para o país e poder se comunicar, né, no idioma deles. Claro que não sou fluente, mas, assim, a gente consegue entender algumas coisas e consegue se virar no básico. Né? Já é o suficiente, né? Para mim foi. E a gente entrevistou, para quem não percebeu aí de casa, a gente entrevistou sua filha no primeiro bloco, a Juliana. E qual foi a importância de você passar para ela, como você passou para ela essa importância de se ter uma outra língua? Tipo, foi algo que você passou ou foi algo que ela mesma viu que era importante? Como foi? A segunda língua, assim, eu sempre achei fundamental você ter a segunda língua, né? E a experiência também do meu marido, né, que ele sempre aprendeu inglês. Então, aos 18 anos, ele foi morar na Inglaterra para aprender inglês. Ele viveu lá durante 1 ano. Depois, ele foi morar nos Estados Unidos também para continuar estudando inglês e trabalho e pós-graduação. E ele trouxe isso para a nossa vivência enquanto pais e era um objetivo educacional nosso, que as nossas filhas tivessem uma segunda opção de um segundo idioma, né? E, assim, da mesma forma que ele também foi aprender italiano, né? Também por conta de cidadania italiana, então tivemos objetivos comuns e foi lá que a gente se conheceu. Então, foi num curso de idioma, de uma terceira língua aí, né, que a gente se conheceu e foi muito legal. Que casamos e estamos aqui até hoje. Então, eu acho essa história muito legal porque mostra que o idioma vai além de só você conhecer a língua, vai, tipo, une meio que cultura, digamos. Sim. Também, né? Porque, igual você falou, vocês dois foram atrás de italiano por mesmo motivo. Sim. E se deram bem. Então, eu acho essa história muito legal nesse sentido também. Foi um encontro bem legal, assim. Na verdade, a gente deixou o curso, ele também parou, mas casamos, Então, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, falar um pouquinho com a gente sobre as suas experiências. E agora o Entre Conversas vai dar um intervalo rapidinho, mas não sai daí que a gente já volta. Bem-vindo de volta ao Entre Conversas. E como o programa de hoje é sobre a importância de se ter uma segunda língua, resolvi recomendar filmes
e séries que podem te ajudar e muito nesse processo. E se você tem interesse em estudar ou conhecer mais sobre a língua japonesa, fica ligado, porque essa dica é especialmente para você. Eu estou falando dos filmes animados dos estúdios Ghibli, que além de serem aclamados pela crítica e considerados verdadeiros clássicos do cinema, também trazem uma linguagem mais simples, já que são voltados para o público infantil, ou pelo menos a maioria desses filmes. Mas se você quer aprender francês, a dica é o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. O longa-metragem de 2001 teve 5 indicações ao Oscar e é lembrado até hoje como um marco do cinema da França. Amélie Poulain é um filme fofo, muito bem feito, leve e super divertido, e que vale a pena ser conferido mesmo que você só queira se divertir um pouco. Agora, se seu foco é conhecer espanhol, a dica é o filme Medianeiras. Ele é um romance que acompanha os desencontros de um casal nas ruas de Buenos Aires. É uma dica divertida e que, além de entreter, traz um pouco da cultura argentina para dentro da sua casa. E para finalizar, a dica para quem quer conhecer o inglês. Mas dessa vez não é um filme. Eu, pessoalmente, aprendi muito do que sei do inglês a partir da série de TV Friends. Além de muito engraçada e bem escrita, a linguagem da série facilita a apreensão de termos e expressões típicos da língua. E além dessas dicas, se você tem Netflix, pode escolher filmes em diversas línguas e assistir com áudio original e legendas. E além dessas dicas, se você tem Netflix, pode escolher filmes em diversas outras línguas e assistir com áudio original e legendas em português. Tá aí uma boa oportunidade para quem quer conhecer outros idiomas e, quem sabe, aprender alguns deles. E o Entre Conversas de hoje termina aqui, mas não se preocupe, porque semana que vem tem muito mais. Vejo você lá.